Oi, pessoal do oitavo, tudo bem? A gente vai então começar a trabalhar o capítulo 7 do material de vocês. Esse capítulo, ele se chama Os Nutrientes e a Alimentação. Ele é um capítulo bastante extenso e a gente vai então dividi-lo em dois momentos, tá? No primeiro momento a gente vai falar sobre nutrientes, que vai ser a aula de hoje, e num outro momento a gente vai falar sobre alimentação, tá bom? Essa gravação eu estou fazendo aqui utilizando o Zoom para poder ter um pouco mais de nitidez, porque eu acho que no Zoom o PowerPoint está ficando mais nítido do que no outro programa que eu usava, tá bom? Eu vou diminuir um pouco minha tela aqui para vocês acompanharem melhor a explicação, tá? E aí, gente, como a gente já está acostumado a fazer, né? Essa semana ainda a gente vai fazer desse jeito. Eu vou fazer a explicação aqui por vídeo e a gente vai tirar as dúvidas pelo WhatsApp daqui a pouquinho, então, tá bom? Bom, então vamos começar. A gente, então, tem como conceito de nutrientes, né, os componentes que estão presentes na alimentação. Então, a gente vai ter ali os alimentos contendo esses recursos que a gente chama de nutrientes. Eu vou mostrar quais são e como a gente organiza as divisões desses nutrientes, tá? Como a gente pode classificá-los, né? Mas quando eu tô falando de alimentação, eu tô falando de recursos que a gente ingere, que junto com o oxigênio compõem as principais fontes de energia para as funções vitais do nosso organismo, tá? Então, os alimentos, eles vão fornecer as substâncias essenciais necessárias, tanto para a formação das células, para a formação dos tecidos, para a formação dos hormônios, das enzimas, né? Através dos alimentos que a gente vai ter recursos para o bom desenvolvimento de um corpo, para a prevenção de doenças, né? Então, os alimentos são elementos fundamentais necessários para a função de um organismo, né? Para a função vital, para a manutenção de toda a energia que um corpo humano precisa. E aqui a gente está especificando o ser humano, tá? A gente não está falando tanto de outras espécies, ok? Então, junto com o oxigênio que a gente adquire da respiração, tá? Esse oxigênio é direcionado através do sistema respiratório para a corrente sanguínea e o oxigênio associado aos recursos de energia necessária vinda dos alimentos, a gente consegue, então, a manutenção de um organismo como um todo, tá? Então, assim, como eu já falei, os nutrientes são os elementos, são os componentes necessários presentes dentro dos alimentos, presentes nos alimentos, são fundamentais para o desenvolvimento do corpo. A gente vai ter a gente precisa ter uma alimentação bastante variada, porque a gente não vai encontrar nenhum alimento que seja 100% completo, que contenha exatamente tudo que um organismo precisa para conseguir existir com saúde, com qualidade. Então, a gente precisa ter uma alimentação bastante variada para conseguir adquirir esses nutrientes que a gente está chamando aqui, esses componentes dos alimentos, tá? Nós dividimos, nós classificamos aqui no primeiro momento, a gente está classificando os nutrientes em dois grandes grupos. Eu estou chamando aqui, acompanhe com a minha setinha, por favor. Eu estou chamando aqui, os nutrientes podem ser classificados como pequenos e como maiores, tá? Os pequenos é aqueles nutrientes que têm uma molécula bem simples, que eles não vão precisar ser quebrados pelo organismo, porque eles conseguem já passar pela corrente sanguínea e ser absorvido pelas células. Então, a gente tem como exemplo aqui dos nutrientes pequenos, as vitaminas, os minerais e a água, tá? Já os maiores, que são moléculas grandes, eles precisam passar por um processo de quebra. Precisa passar por um processo de redução dessa molécula, que é muito grande, para se tornar uma molécula menor e assim conseguir ser absorvido pela célula, tá? Lembrando que a célula, gente, é a menor unidade do nosso corpo. Então, não é toda molécula que vai conseguir
passar por essa membrana e entrar para dentro dessa célula, tá? Então, a gente tem como exemplo aqui de nutrientes maiores, né? Que são as grandes moléculas, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, tá? Que precisa passar, então, pelo processo de digestão. Outra classificação que a gente tem dos nutrientes, a gente pode dizer que nós temos nutrientes que são energéticos, então, o primeiro foi em relação ao tamanho, né? Se ele consegue ou não ser absorvido pela célula depois ou sem passar por um processo de quebra, dependendo do tamanho dessa molécula, né? E a gente vai ter uma outra classificação, que é a classificação, né? Se o nutriente pode ser um nutriente energético, tem a ver com a função. Se ele vai ser um energético, se ele vai ser um construtor, o plástico, ou se ele vai ser um nutriente regulador. Então, o primeiro tem a ver com o tamanho da molécula, a segunda classificação tem a ver com a função que esse nutriente executa, tá? Bom, falando um pouquinho de quais são esses nutrientes energéticos, né? Então, assim, basicamente os energéticos são os carboidratos e são os lipídios, tá? A principal função aqui desses energéticos é fornecer energia, como o próprio corpo, como o próprio nome já diz, é fornecer energia para o corpo, né? E também, eu coloquei aqui um sinalzinho demais, mas também, né, além da energia do corpo, ser também um componente estrutural do organismo, tá? Então, eu vou dar um exemplo do que isso significa. Então, a gente tem os carboidratos mais comuns, né? A gente vai ter os glicídios e os açúcares, que são fontes de energia, né? Quando eles são consumidos, eles são quebrados, né? A gente tem vários tipos de carboidrato, vários tipos de açúcar, açúcares de moléculas maiores, eles vão se transformar em moléculas menores de glicose, tá? A glicose, sim, consegue ser absorvida pela célula. Então, eu posso ter grandes moléculas, macromoléculas, que vão sendo quebradas pelo processo de digestão até chegar, né, num formato que pode ser absorvido pela célula, que no caso é o formato da glicose, tá? São considerados, então, os carboidratos fontes primárias de energia, né? E a gente tem vários tipos de carboidratos, que a gente também não vai entrar tanto em detalhes aqui, tá? Aqui eu coloquei um box, né, que também está no livro, definindo o que é glicose, que é um carboidrato simples, né, que é a principal fonte de energia dos seres vivos, né. Bom, continuando. Sobre os energéticos ainda, né, a energia de um carboidrato, de um lipídio, ele é determinada em calorias, né, que está presente nos alimentos. Então, a gente tem aqui como exemplo de carboidratos, né, sacarose, frutose, amidos presentes nos pães, cereais, mel, massa, tubérculos. A gente tem a celulose presente na parede dos vegetais, parede celular dos vegetais. A gente tem a quitina presente no exoesqueleto dos artrópodes. E esses nutrientes energéticos, né, esses carboidratos, eles podem ser armazenados no músculo e no fígado, do formato de glicogênio. Quando eles estão em excesso, eles podem virar lipídios e esses lipídios eles podem ser depositados no tecido adiposo, que é aquele tecido que a gente chama de as gordurinhas localizadas, né? As gordurinhas que a gente vai tendo porque a gente está acumulando essa reserva energética para quando o corpo precisar, tá bom? Os lipídios também dentro dos nutrientes energéticos, também tem muita caloria, também é uma fonte de energia essencial. Ele está presente nas membranas celulares, então todas as células vai possuir lipídios, né? E a membrana que vai garantir a permeabilidade dessa célula, ou seja, vai selecionar quem entra e quem sai para dentro da célula, né? Os lipídios também transportam substâncias do meio extra e intracelular, porque eles são insolúveis em água, então eles conseguem esse trânsito, né, sem passar por interferências do ambiente. E em excesso também
eles podem ser armazenados, eles podem permanecer na corrente sanguínea e ser depositados no tecido adiposo também como reserva energética, tá? A gente tem aqui duas divisões, então, dentro do conceito de lipídio. A gente pode chamar de lipídio as gorduras, então, saturadas, que estão presentes na origem animal. Então, a diferença principal entre gordura saturada e gordura insaturada é a sua origem. Então, eu posso ter gordura saturada porque ela está presente nos animais, né? E a gordura insaturada, ela é líquida em temperatura ambiente, está presente nos vegetais e nos peixes. Então, a gente vai ter aqui a gordura saturada. Então, alimento de origem animal, presente na temperatura ambiente, vai ficar, então, no estado sólido. Lembra aquele exemplo da gordura de porco, por exemplo? Quando fica fora da geladeira, quer dizer, no ambiente, ela vai se tornar, então, sólida. Quem já fritou um bacon na vida e deixou a gordura lá na panela, sabe que depois ele vai se transformar no estado sólido, né? E a gordura insaturada, então, na temperatura ambiente, ela não fica nesse estado sólido, ela vai permanecer no estado líquido, tá? Como o azeite, né? O azeite de oliva, que fica no estado líquido na temperatura ambiente. E é isso, né? Então, a gente também tem a gordura insaturada dos peixes, tá? Depois, pessoal, a gente vai ter a classificação, né, enquanto a função dos nutrientes construtores, né? A função básica dos construtores é formar moléculas, células e tecidos. Então, assim, é a constituição, né? São os tijolinhos que a gente vai chamar aqui necessários para esses elementos. Aqui a gente vai fazer uma analogia, tá? O material de vocês, eu gosto dessa analogia porque compara as proteínas com as pecinhas de Lego, né? Quando a gente tem as pecinhas de Lego, essas pecinhas ajudam a gente a entender que eu posso pegar essas pecinhas e transformar ela em alguma coisa, né? Então aqui eu tenho as pecinhas, aqui eu tenho o todo, a construção dessa pecinha. Qual foi o resultado da organização das pecinhas de Lego, né? Então, o que são as proteínas? São macromoléculas, são formadas por aminoácidos, tá? Quando essas proteínas são quebradas, é como se isso aqui fosse a proteína, né? Essa bolinha fosse a proteína, e as pecinhas que compõem a proteína são os aminoácidos, tá? Elas podem, quando essa proteína é quebrada, esse aminoácido se recombina, ou seja, essas pecinhas que eu tenho aqui, eu formei uma bola, mas eu posso reorganizar e formar outra coisa, né? Então, pode sim esses aminoácidos se recombinar, formando novas proteínas, conforme a demanda do organismo, tá? A gente tem, basicamente, né, os animais precisam de 20 aminoácidos para construir diversos tipos de proteína, dependendo da demanda do nosso organismo. Os seres humanos, eles conseguem produzir alguns aminoácidos. Então, naturalmente, a gente consegue produzir essas pecinhas de Lego que eu estou mostrando aqui. Só que tem 8 aminoácidos dos 20 que a gente não consegue produzir de maneira natural, que a gente precisa adquirir através da alimentação. Esses aminoácidos, a gente vai chamar eles de essenciais, tá? Justamente porque a gente não consegue adquirir. Eles são muito importantes e por isso a gente tem que estar mais atento com a nossa alimentação, porque é através da alimentação que a gente vai adquirir esses aminoácidos, tá? Não existe um único vegetal com 8, na verdade aqui é 8 aminoácidos essenciais, tá, gente? Não é proteína, não. Não existe um único alimento, na verdade, com todos esses aminoácidos, né? Por isso a gente tem que ter uma alimentação bastante variada, tá bom? Aqui eu coloquei o nominho deles para vocês verem como é que eles se chamam, né? Então aqui a gente tem o nome, vocês não precisam ficar preocupados com essas terminologias, é só para vocês saberem que elas existem. Aqui exemplos, né, de imagens que está trazendo um pouco desses exemplos que eu falei, alimentos ricos em proteína isso. Bom,
E aí a gente vai falar então, né, continuando aqui sobre a importância das proteínas. Elas são basicamente importantes, porque elas estão presentes em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo. São elas que vão formar as células, os tecidos, os anticorpos, principalmente as enzimas, né? Principalmente não, mas também as enzimas. E as enzimas, o que elas são? São proteínas, são um tipo específico de proteína que vai provocar, vai participar das reações químicas. Essas enzimas, ou seja, essas proteínas especializadas, elas vão ou acelerar algumas reações químicas que acontecem no nosso corpo, auxiliar essas reações, tá? Elas são catalisadoras, né, em alguns momentos. Elas podem acelerar as reações químicas do nosso corpo, tá? As proteínas também, quando é necessário, elas são degradadas para produção de energia. Ou seja, exemplo é a perda da massa magra no caso dos músculos, né? Quando a gente perde o músculo porque a gente está precisando adquirir energia, tá? E aí a gente tem um outro tipo, então, uma outra classificação de nutrientes, que são os nutrientes regulares, na verdade são os reguladores, né? Só conferindo aqui, gente, o conceito. Acho que eu escrevi errado. Desculpa, tá, pessoal? Não é regulares, não, é reguladores. Aqui, tem que mudar, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Reguladores. Então, só mudando reguladores. Isso. Ok. Os reguladores, então, eles vão ter funções metabólicas, né? Que são sais os minerais. Eles vão participar do crescimento do organismo, da coagulação sanguínea, do funcionamento do sistema nervoso, do transporte de gases pelo sangue. E a carência desses nutrientes reguladores, sais minerais e vitaminas, tanto a carência quanto o excesso, pode surgir uma série de distúrbios, de doenças no nosso corpo, tá? Os sais minerais, então aqui os sais minerais é um exemplo dos reguladores. Deixa eu conferir de novo aqui. Reguladores, faltou. A gente vai ter como exemplo aqui os sais minerais, o iodo, o ferro, o sódio, o cálcio. Então, eles vão integrar, né? Eles vão compor grande parte dos nossos tecidos, né? Por exemplo, o cálcio. Qual o tecido que ele participa principalmente? O tecido ósseo, né? O ferro está presente lá na parte do sangue, né? E assim por diante. O iodo, o sódio são mecanismos, são sais minerais importantes para organizar o metabolismo do nosso corpo, né? A gente encontra sais minerais em frutos do mar, em verduras principalmente, e a falta desses nutrientes pode gerar anemia, que é a carência do ferro, raquitismo, que é a carência do cálcio, e o bócio, que é a carência do iodo. Então, aqui são os representantes de alimentos, né? O bócio, então, é esse aumento da tireoide, né? Representado aqui. E aqui eu tenho aqui uma tabela, gente, que está no livro de vocês. Eu não vou focar nela agora, eu quero que vocês depois leiam direitinho, né? Qual sais mineral está representado aqui, qual a sua principal função, tá? Então, o ferro, por exemplo, está lá presente na constituição da hemoglobina, que compõe a hemácia, né? Que transporta o oxigênio. O sódio, na contração muscular. O potássio, então, são os exemplos básicos aqui, tá? O potássio também participando da contração muscular, dos impulsos nervosos, o cálcio e fósforo na formação dos ossos dos dentes, o magnésio também na formação dos ossos, do músculo, sistema nervoso, o iodo participando aqui dos hormônios presentes na tireoide, o flúor na fixação do cálcio nos nossos dentes.
Um outro, então, nutriente que é outro regulador são as vitaminas, né? Como eu falei, elas não precisam passar por processos de quebra, como carboidrato, lipídio. Elas podem ser adquiridas de maneira direta, né? Pelas nossas células. E as funções básicas das vitaminas são, né? Ativar, então, as enzimas úteis para o metabolismo, regular o nosso processo celular, auxiliar na circulação de substâncias na corrente sanguínea, atuar no sistema imunológico, no funcionamento do intestino, da digestão. Elas não têm função estrutural, tá, gente? Elas não vão participar da constituição da estrutura daquela célula, daquele tecido, tá? Quem faz isso vão ser as proteínas, tá bom? E aqui eu tenho os principais exemplos, né, de vitaminas aqui. Vitamina A e a função e aonde a gente encontra na alimentação. Isso que é importante vocês analisarem com calma depois, tá? E ver como é que tá a alimentação de vocês, se ela tá diversificada, né, com qualidade. Uma alimentação de qualidade é aquela diversificada, eu já falo daqui a pouquinho, tá? Então, eu tenho vitamina A, eu tenho complexo B, eu tenho o ácido ascórbico, que é vitamina C, eu tenho vitamina K, D, E, né? Cada uma com a sua função. Então, a vitamina A atuando no funcionamento da visão, do complexo B no sistema nervoso, na produção de células do sangue, metabolismo dos nutrientes, a vitamina C no sistema de resistência, né, de imunidade, de proteção do corpo. A K, ela é importante para coagulação, cicatrização. A D, ela é importante para os ossos, para o dente, regula os níveis de cálcio, então o cálcio ele é absorvido com a ajuda da vitamina D. E a vitamina E, que é um antioxidante, vai prevenir o envelhecimento celular e também previne o câncer nesse caso, né? Gente, as fibras não são consideradas nutrientes, eu coloquei mesmo assim aqui, não tem uma função metabólica estrutural, tá? Não pode ser digerido pelo corpo, mas tem uma série de importâncias que a gente vai ressaltar aqui. Então, vai auxiliar no trânsito intestinal, melhor formação do bolo fecal, auxílio no controle de glicemia, né, de glicose no sangue, auxilia no controle de colesterol e auxilia na perda de peso, tá? Bom, pessoal, é isso. A água eu vou continuar no próximo item, tá? Bom, para a aula de hoje vai ser sobre isso, a classificação de nutrientes, a importância, o que é, né? Que é um composto dos alimentos. E aí a gente vai continuar no WhatsApp, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem agora. E na próxima aula, então, eu continuo com a metade a outra metade deste capítulo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima.